Nesse curso você vai ter acesso a informações gerais e também informações mais detalhadas sobre os 27 livros do Novo Testamento. Nós vamos começar estudando os primeiros 4 livros do Novo Testamento, também chamados Evangelhos. Com certeza você já leu os Evangelhos, porque é o primeiro texto que a gente lê quando precisa ter conhecimento de Jesus Cristo ou ter acesso a Jesus Cristo conforme a gente vai lendo e vai se introduzindo na nossa fé em Jesus. Nós vamos separar para estudo os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são também chamados de evangelhos sinóticos. Então, são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles oferecem uma visão conjunta de Jesus Cristo. Então, uma visão comum ou conjunta, uma visão igual. Mais ou menos isso quer dizer que eles contam a mesma história de Jesus. Uma história que começa com o nascimento dele, passa pelo seu ministério e tem a sua consumação, conclusão na sua morte na cruz e ressurreição dos mortos. Por isso a gente chama de comum ou conjunto, um olhar conjunto sobre a mesma história. Claro que isso significa também que eles têm uma visão, uma apresentação diferente da mesma história, da mesma narrativa. Cada um vê com um certo olhar e esse olhar aparece na maneira como eles contam essa história, como eles a narram. Daí que a gente não deve se enganar pensando que porque você lê o Evangelho de Mateus, não precisa ler o Evangelho de Marcos ou de Lucas, porque eles contam a mesma história. Não é assim que funciona. Ainda que seja a mesma história, cada um tem um olhar diferente e te leva a uma leitura diferente dos mesmos acontecimentos. Mas quando a gente estuda, então, os evangelhos chamados sinóticos, a gente pode fazer de 2 maneiras. Ou a gente pega do conjunto, ou a gente pega do olhar de cada um dos seus autores, daqueles que contaram a história. A união dos 2 vai dar para a gente uma compreensão melhor do texto dos evangelhos sinóticos. Então, para que estudar os evangelhos sinóticos? É uma coisa muito simples para conhecer sobre Jesus. Praticamente toda a informação que a gente tem sobre Jesus no mundo está resumida nos evangelhos sinóticos. Então é importante que a gente o estude. Quanto mais a gente estuda os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mais informação, mais conhecimento, mais segurança a gente tem também sobre Jesus Cristo. E quando a gente quer falar, evangelizar, anunciar a Jesus, a gente também pode ter mais segurança, mais certeza do que a gente está fazendo. Então, começar o estudo da fé cristã, começar o estudo do Novo Testamento, começar o estudo daquilo que da própria teologia cristã, só pode ser possível começando a partir de Jesus. E a partir de Jesus, a gente precisa contar com a leitura dos evangelhos para poder fazer esse estudo, ter esse ponto de partida. A gente vai resumir esse estudo, organizar esse estudo dos evangelhos sinóticos, considerando 3 coisas. A história mesma, como esses evangelhos apareceram entre os primeiros cristãos, a história, a forma como essa história foi contada, quer dizer, o jeito de escrever, de contar e de escrever essa história, e depois a apresentação que elas fazem de Jesus. Que tipo de apresentação, que tipo de Jesus, que tipo de retrato de Jesus está sendo introduzido, está apresentado para nós nessas histórias. E aí, então, eu acho que fazendo isso, você vai ter um bom ponto de partida para o seu próprio estudo pessoal dos evangelhos. Então, vai lá agora no seu texto e aproveite cada momento do estudo, pergunte bastante ao professor que está dando essa matéria para você e bom proveito do seu estudo.